E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso, até no canavial. É, nós ouve mesmo. Estamos no ar. Falei. No ar, Tom. antes de todos, antes de Zurita. Começou. Tá bravo? Muito bem, queridos, de volta aqui na Jovem Pan, nosso Robert maravilhoso hoje. Aqui está essa figura encantadora que é ele, Vinícius Sigliano de Lima. Olha que chique. 21 anos e habita a Moca. Ele estuda arquitetura e urbanismo. São Judas. São Judas. Tá nervoso? São Judas. Pô, Emílio, coitado do cara. não a São Judas. Hã? Tem que fazer na FAO, tem que fazer na FAO. Tem que Vai fazer na fazer, FAO. faz direito. Lógico, você vai fazer, tem que fazer direito, certo? Aquelas ruas Mas da você Moca. gosta de arquitetura ou não? Ah, eu amo. Eu tentei passar na FAO, mas Não conseguiu. Porque você não estudou. talvez. Você não teve sangue no olho. A filha da empregada passou Entendeu? no filme. Muito bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui o nosso Robert hoje é Vinícius Sigliano de Lima. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, minhas amigas, vamos lá. Boa tarde. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. É isso aí, bichão. Quem você convidou, Couve? Escola do Nicolás. Muito bem. Hoje nós vamos falar com um bruxo aqui. Ai, incrível. Claudinei Prieto, autor do best-seller Wicca, a religião da deusa. Ele é a principal voz no Brasil e na América Latina. Hoje nós vamos falar de bruxas. Acho que é Halloween, não é isso? É Halloween? Halloween. É. Halloween? É, depois de amanhã. 31, não? É dia 31? Sim, Sempre de senhor. outubro. Abertura do Portal dos Mortos. Sásbado. Sásbado. Muito bem. Doce ou travessuras. Não é isso? É uma eu- cultura americana cara, que a gente fica imitando. Brasileiro cara, comemorando o Halloween dá uma raiva. Eu mano. acho isso aqui de uma bobagem. Tom Tem um Dura. folclore brasileiro. Tanto que Entendeu? não existe bruxo. Mas tudo bem, eu estou aqui para cumprir o meu papel. Certo? Vou caprichar. Porém, com 7 pezinhos atrás. É isso aí. Então tá no ar o Ninguém Pânico. fala do aqui. caipora. Fala, meu querido Claudinei. Olá, meus queridos, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Você é bruxo. Qual é a habilidade que você faz? Bom, bruxos são pessoas que têm um conhecimento, uma sabedoria ancestral de conexão com a natureza. A bruxaria, muito diferentemente do que as pessoas acreditam, não tem nada a ver com o mal nem com o diabo. É uma religião de celebração do sagrado feminino e que visa novamente resgatar o culto à grande deusa mãe. Para nós, Deus é mulher, Deus não é homem. Entendi. Né? Então, às vezes, isso causa um pouco de espanto nas pessoas e curiosidade. É a lua que toca a bagaça. É mais ou menos isso. Um dos Né? símbolos da deusa é a lua. E isso causa um pouco de espanto nas pessoas. É uma religião diferente. Mas é uma religião ou é uma seita? Não, é uma religião. Inclusive nos Estados Unidos hoje você tem sacerdotes, sacerdotisas da Wicca, da bruxaria moderna, que têm direito à capelania no exército, que fazem casamento com respaldo legal do Estado. Então, mas a Wicca, ela é o quê? É americana. Na realidade, a Wicca ela é uma religião que se formata na década de 50 na Inglaterra e que a partir deste momento ela viaja ao mundo e se instala em diferentes localidades do planeta. Porém, é uma religião que busca inspiração nas antigas religiões pré-cristãs da Europa. Tipo. As religiões celtas, as religiões do Antigo Mediterrâneo, as religiões de mistério do Antigo Mediterrâneo. E que visa esse culto à natureza e a celebração à deusa. Como religião e movimento religioso, ela começa em 1951, quando a última das leis contra a bruxaria cai na Inglaterra.
Mas ela busca inspiração para sua religião nessas religiões ancestrais. Certo, que Essa tem sabedoria. toda essa que a gente assiste em filme. Isso, Brumas de Avalon. Tipo Salem. Tipo, Mais ou menos isso. Eu assisto Salem e me borro toda. Pois é, né? Tem muito estereótipo negativo em relação à figura da bruxa em Salem, por exemplo, né? No seriado. Mas isso vem da época da Inquisição, em que as mulheres foram demonizadas, porque a religião católica chega na Europa e ela já se depara com aquela religião que é professada por todas as pessoas e onde a mulher é o centro de todas as coisas. A mulher é a mais sagrada, né? Elas eram as grandes sacerdotisas. Então a igreja demoniza a figura da os mulher. católicos entraram com os 2 pés na turma. Exatamente. Quem não era da turma ia pra fogueira. E demoniza a figura da mulher. Hoje a gente vê a bruxa feia com a verruga no nariz, Sim. né? Vem dessa época do estereótipo que se criou dessas mulheres Então, mas sagradas. nessa época da Inquisição, que, por exemplo, um cara que exercia medicina também era considerado bruxo. Pois é. Você sabe que tem uma curiosidade muito interessante em relação à época da Inquisição. Porque as mulheres, elas eram as herveiras, as parteiras, as curandeiras, e é nesse mesmo momento que a classe da medicina tenta se instaurar e ganhar o seu poder. Então, na realidade, a Inquisição, ela é um conjunto de várias perseguições, inclusive da classe médica naquela época, que precisava banir as curandeiras, porque tirava, né, a profissão dos médicos que estavam tentando se instaurar. E da ciência que começava a dar os seus primeiros avanços naquela época, né? Mas muitas pessoas realmente, antes desse período, que já começavam seus primeiros passos na ciência da medicina, foram queimados ou queimadas como bruxas também. Então, mas eles chamavam de bruxo esses caras? É o mesmo tipo de bruxo dos celtas, o caramba. Eles... Então, na realidade o que acontece? Quando a Igreja Católica ela chega em diferentes partes da Europa e ela se depara com tudo que é esquisito e estranho, ela chama aquilo de bruxaria. Então muitas pessoas foram queimadas como bruxos que não eram. Inclusive judeus, ciganos, né? Uhum. Eles não eram bruxos. A religião católica acaba usando essa terminologia como um grande guarda-chuva para todas as religiões, filosofias, crenças estranhas e esquisitas ao cristianismo. Então, na realidade, muitas pessoas que foram queimadas como bruxos não eram bruxos, né? Há um debate muito grande, inclusive, se as bruxas realmente existiram ou se foi uma grande invenção da Igreja Católica para banir as pessoas que incomodavam a política da religião naquela época. Mesmo porque a Inquisição calou todo mundo durante muito tempo pelo medo, né? Aí ninguém nem falava, nem comentava. Não, e era muito interessante, né? Porque, por exemplo, se eu denunciasse alguém como bruxo, naquele mesmo momento os bens da pessoa eram confiscados. A pessoa ela ia, né, para o julgamento. Se eventualmente ela fosse condenada, metade dos bens ia para a igreja e outra metade para quem condenou. Então era uma maravilha, todo mundo condenava todo mundo, né? Uma das práticas de julgamento, inclusive, era você colocar uma pessoa amarrada com uma pedra e jogar essa pessoa na água. Se eventualmente ela boiasse, ela era inocente, mas já tinha morrido, né? E se ela sobrevivesse e conseguisse tirar a pedra, ela era culpada. Ela era enviada do demônio, então ela morreria, né? De qualquer maneira, não tinha jeito. Entendi. Muito bem. Qual que é a diferença entre bruxaria e feitiçaria? Nenhuma. Aquele produto da feiticeira. A feitiçaria, na realidade, é o conjunto operacional da bruxaria. Então você também faz feitiçarias? Sim, a Wicca ela trabalha com feitiços. Feitiços é a parte mágica da bruxaria que visa transformar a bota natureza. a caldeira e vai colocando as paradas dentro? Tipo, traga o seu amor em 7 dias? Não. Amarra a calcinha, rouba roupa no varal. Na realidade, os bruxos verdadeiros não fazem essas coisas de trazer o amor em 7 Não dias. faz amarração? Não, mas Então, nós por trabalhamos magia. Usamos caldeirão, vassoura, varinha mágica, tudo isso existe. Você tem isso. Tem, É mesmo? tem. Meio Harry Potter. Tudo isso existe na bruxaria, que são símbolos que expressam forças da natureza. O caldeirão, por exemplo, para nós, ele representa o útero da grande deusa mãe do qual surgem todas as coisas. É por isso que dentro do caldeirão que nós fazemos os nossos encantamentos e feitiços, é porque dali surge tudo o que existe. E o que vocês colocam lá dentro? Alho, cebola, Pata de aranha. Então, você sabe que essa história da pata de aranha, Crianças. pé de macaco, né? Cabelo de virgem. Olho de leão, dente de tigre. Tem que ter uma rima, né? Se nós observarmos, existem pedras e ervas que levam esse nome. Você tem, por exemplo, orelha de elefante, pata de sapo, que são ervas, olho de tigre, que são os elementos que as bruxas usavam dentro do seu caldeirão para fazer suas magias. Na realidade, não era nada de origem humana ou animal. E a bruxa ria assim.
Não. A risada vem porque a Não. bruxaria é uma religião da alegria e da felicidade, Entendi. né? Então, claro que essa risada também se estigmatizou, mas ela traz, né, um arquétipo muito mais ancestral que a felicidade. Você é da bruxa do 71, né? Essa é a bruxa do Disney. É. Né? Claudinei, meu filho, conte-me tudo. Não se pode ouvir nada. Fala uma coisa, e essa tradição que a gente tem agora, que é dia 31, Halloween. é americana. Na realidade não é americana, É pra vender apesar de abóbora. ser muito celebrada nos Estados Unidos. Ela é celta, ela tem origem celta, é a antiga celebração dos ancestrais, dos mortos, dos antepassados, né? Era um momento do ano em que o sol ele chegava até o ponto mais baixo daqueles miníris de pedra, que são aqueles monumentos de pedras da antiga Europa, como Stonehenge, e a partir daquele dia o sol voltava a se elevar no céu. Então isso representava a descida do deus solar, do deus sol, né, que era a fonte de toda a vida, ao submundo e o seu renascimento. Então expressava o ano novo. Como todo o nascimento nos liga diretamente à morte, porque nós só morremos porque nascemos, nesse momento também eram celebrados os nossos ancestrais, os nossos antepassados. A Igreja Católica também, quando chega na Europa, vê essa data que era muito comemorada, era o Ano Novo dos celtas, né? E cria logo 2 dias depois o dia os dias dos mortos, né? O dia de finados, tentando combater Pra dar uma a sacaneada. religião. Como ela fazia com tudo, por exemplo, a nossa celebração do Yule, que seria o nascimento do Deus Sol, da criança da promessa, é no dia 21 de dezembro. Dia 25 ela faz o Natal, que é o nascimento de Cristo. Então, mas eu pesquisei, eu vi que tem um monte de relações entre as religiões que tem a ver com o Sol e dezembro, e é tudo meio astral, é meio que uma representação do alinhamento dos astros. Então, o que me faz entender é que o homem criava religiões para explicar o que ele via no céu. Exatamente. Mas então isso não deveria ter sido abolido a partir do momento que a gente entendeu o que são os astros? Porque, por exemplo, antes a gente tinha o Deus Sol. Depois descobriu que não era um Deus, que era uma estrela. Sim. A gente tinha o Deus Trovão. O Trovão, Deus tá mas bravo. isso é ciência. Pô. Não, então, mas eu quero perguntar porque ele concorda que a gente tem conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento científico. Então, como que fica essa relação? Porque antes, quando ninguém sabia, eu concordo em todo mundo acreditar, mas hoje eu acho já meio estranho. Mas pra Wicca e pra bruxaria, pras religiões pagãs de uma forma geral, o que é o divino? O que é um deus? É tudo que mantém a nossa vida. Não necessariamente isso tem que ter aquela característica antropomórfica que as outras religiões dão e que no Ocidente se confere ao sagrado e ao divino. Para nós, o sol ele é divino porque é através dele que as sementes crescem, é o sol que puxa as sementes debaixo da terra. As sementes, quando nascem e saem e se fertilizam, determina elas o ângulo que está o sol, que determina... Elas seguem a direção do sol. Então nós estamos celebrando esses poderes da vida, que para nós são divinos. E que nós acabamos dando características mais humanas, porque nós nos refletimos nesse processo de criação do divino. Mas os deuses são criações humanas, né? Então, mas os seria caras a falam- música do Jota Quest, mais ou menos? Aquela música também inspirada nisso aí também, ou não? Mais ou menos isso. Pra onde, né? Sol, ela que eu vou. Essa aí é a nossa É vibe mais aí, ou irmão. menos isso. Ou da Baby do Brasil, para ser telúrica. Pois é. Para ser telúrica. Mas isso aí, por exemplo, que nem é os pagãos, né? Por quê? Porque tudo é explicado através de coisas físicas. Exatamente. O mundo é físico e acabou. E não tem aquele Deus que transcende, Não, que é. foi invenção do tio do Zuckerman lá, o Abrão. É verdade, das O religiões Abrão- abraâmicas. Então, o Abrão bolou esse Deus Transcendente, longe do mundo, né? transcendente, mas fudidamente ferrado. Aham. Aquele Deus... Powerful. Sim. Nossa senhora. Abraâmicas, nunca tinha escutado. Parece um super-herói. Parece um Abrão. Aquele Deus... Que sol. Parece um super-herói. Fez tudo, construiu tudo, né? Fez que toda a criação é dele e tal. É, para as religiões pagãs o divino é diferente. O divino é o mundo, é o vento, As forças. Exato. é o que tá a Os organização, fenômenos da natureza. É mais ou menos a isso. organização da natureza. O paganismo acredita que o divino é panteísta. O que é isso? O divino está presente em tudo. Todas as coisas são deuses, né? O ar é um deus, a água é um deus, a terra é um deus, o fogo é uma divindade. E é claro, em cada cultura, essa divindade vai ter um nome, vai ter uma forma e vai ter uma história, né? Mas o divino está presente em tudo. Essa cadeira é divina. Eu tô sentado nela, Ela é por isso que eu não caio no maravilhosa. chão. Sim, né? ela é perfeita. Ela é a coisa mais perfeita para você ficar sentado. Pois é, ela tem Então, uma mas isso parcela aí do é divino. meio pensamento grego também, né? Também.
Também, na realidade é o pensamento de todas as culturas de mistérios antigas. Se você observar, todas elas eram panteístas. Quem vem com essa história de uma divindade transcendente distante do mundo são as religiões abraâmicas, são as religiões lá de Israel. Aí você também tem que entender o contexto, como essas religiões surgiram, né? Naquela época, naquele deserto. Foi sempre no questionamento. Exatamente. Quem é Deus? Da onde eu vim? Por que eu estou? Não, mas aí complicou mais a cabeça do homem. Sim, mas é por isso. O homem precisava ter uma resposta. Não, o homem ficou louco na época do que falou que não. Calma aí, não tem vários, tem um só. Porque até então, vamos pensar com a cabeça do cara que tava lá. Claro. Certo? Vamos pensar. Sim. No Podemos deserto. pensar agora. Com a nossa, né? Com os conhecimentos que a gente tem. Que o Sol é só uma estrela de quinta categoria. Sim. De quinta Quem era grandeza. Deus era o rei, era a monarquia que dominava. Então essas pessoas que as pessoas acreditavam. Sim, era o Deus encarnado, né? Não, mas o que eu quero saber é o seguinte. Qual é a posição que o homem se colocava perante este mundo com esses deuses nessa época? O que você tinha que fazer para ser um cara bacana? Então, na realidade, o que acontece? A bruxaria e o paganismo, de uma forma geral, vê o divino de uma maneira completamente diferenciada. Nós acreditamos que nós somos deuses. Nós somos semideuses encarnados. Assim como os deuses, nós temos a capacidade de criação. Nós criamos todas as coisas, né? De uma forma microcósmica, os deuses fazem isso de uma maneira macrocósmica. Nossa, que viagem. Mas aqui, neste mundo, nós também criamos. Inclusive a vida, né? A vida surge da união de duas pessoas. Nós criamos aparelhos, nós criamos casas, nós construímos coisas. Então nós também temos uma capacidade de criação, e a capacidade de criação ela só é divina. Todos? Então todos nós somos deuses. Você não foi sobre a escolhido para isso. Se nós somos filhos dos deuses, nós também somos deuses. Você não pode ser filho de uma divindade e não ser divino. Mas é que dá um nó Então, na cabeça mesmo. mas É porque eu não dá nó, imagino ele Deus sim, como um Deus. semideus. Sei lá, você com uma roupa social podia ser um gerente do Taú Personalité. Ou um professor Hoje de você... química. Mas nós também temos poder sobre a vida e sobre a morte, de uma Sim, certa óbvio. forma. Que E é o isso só quem livre-arbítrio. tem são os deuses. Não, então, mas como você descobriu isso, cara? Não é um processo de busca, né? E de... Mas alguma coisa apareceu? Não. A Wicca ela tem toda uma filosofia, e a bruxaria tem toda uma filosofia de vida que leva você a esses questionamentos e que faz você se entender como parte integrante desse grande esquema do universo. Então, você é ensinado a isso, é ensinado a pensar e racionalizar sobre isso, né? Então, o divino pra gente não é distante. O divino é nosso pai, é nossa mãe, né? Ele tá aqui conosco. Os deuses são... nós somos criações diretas dessas divindades e somos divinos também por consequência. Mas tem deuses muito Mas muito tudo bárbaros, físico, né? Tudo que você vê, que você... Olha, da por natureza. exemplo, a deusa. O que é a deusa pra gente? A Wicca ela é muito poética na sua maneira de compreender a deusa. Gisele Bündchen. Aquela que arrasa, É uma babadeira, das- que lacra. Essa é É uma Deus. das Onde, Mateus? encarnações. É uma A das- deusa. Pergunta pra mim quem é a deusa. É uma das Eu vou falar. encarnações da deusa na Valesca Terra. Popozuda é uma Mas deusa. se você olhar a natureza e olhar o ser humano ele consegue perceber que ele é uma contraparte dessa natureza. Então vamos olhar. A natureza ela tem os mares, que são a água salgada. Tem os rios e os lagos, que são a água doce. Dos nossos olhos sai água salgada, da nossa boca sai água doce. Então, os oceanos e os mares são os olhos da deusa, são os olhos da terra. Os rios são a boca da deusa. Nós cortamos o nosso cabelo, no meu caso não cresce mais, mas a maioria das pessoas As árvores. ele cresce. As árvores, a vegetação são os cabelos da deusa. O que sobrevive, o que resta nesse mundo quando provavelmente tudo se for, são as pedras que tem de mais antigo e o que restará, assim como os nossos ossos que ficam. Então as pedras são os ossos da deusa. E aí a gente faz alusão até tudo o que abarca o universo. Se você olhar para as estrelas, você vai ver que as estrelas é como se fosse o colar de diamantes da deusa cuja pérola é a lua, porque ela abarca tudo o que existe. Ah, mas aí é muita viagem. É viagem. É a cara da Emília Maravilhosa. É que eu tô querendo saber qual que é o chá Aí que você você bebe, falar pra velho. minha avó, ela Trombeta. Você bebe trombeta, velho? Você trocando essa ideia. É muito mais. Aí são os se dentes você que olhar, sobram no caixão. é muito mais viagem você acreditar que um cara morre e ressuscita depois de 3 dias do que você acreditar Não, que sim. o universo é divino. Tá bom. Peraí. Eu já fui Hare Krishna Aham. e tô
sentindo uma proximidade muito grande do seu discurso com o discurso Hare. Harerama. Hare. Hare. Aliás, Hare. Entendeu, Emílio? Aliás, respeito eles muito, inclusive. eles são muito legais. O Hare é show de bola. Curto aquele chinelo deles. Hare é show de bola. É show de bola. Os caras são legais, mas me lembrou um pouco. Mas olha só, o cara nasce A de uma viagem é virgem, mais ou menos depois por morre aí, e ressuscita depois de mesmo 3 dias. Quer coisa mais impossível que isso? Abrir o mar, tem Não bastante coisa que a a gente deusa fez. ser a natureza, que é a fonte da nossa existência, é muito mais racional. Não, mas se você... É metafórico. Mas É. se você Que lindo. Se você for pensar também que eles fizeram a religião deles, né? Eles têm a teoria, tem Claro. entendeu? É tudo fundamentado E é em tudo- alguma coisa. e é tudo como simbólico, aí. né? Então, aí também Simbólico. você fundamenta e fala, não, as estrelas é o colar de diamantes, Antes, não a sei o quê. lua, a pérola. Beleza. É tudo simbólico, são símbolos. Quem acreditar, É a acredita. poesis da religião, é verdade. Claro, Né? claro. Muito bem. Olha, o papo está muito bom, Eu hein? tenho uma pergunta. Pois não. A bruxa que a Você gente... acredita? Você acredita? Não existe. Ou não existe? A paranormalidade, Quando a eu tô meio mal de bruxaria. cabeça, eu acredito. Mas quando eu tô bem, não. Assim, você precisa se prender numa coisa quando você Você tá... usa quando quer. Quando precisa. Usa Mas eu quando tava quer. pensando aqui, Quando a necessidade a bate. minha geração é uma geração que tem medo da bruxa Disney. Aham. A geração posterior é a geração do Harry Potter. E essa galera tem 20 anos do Harry Potter. Trata com mais naturalidade toda essa coisa de bruxaria. Não tem, a bruxa não é do medo. Harry Potter é legal. É da entendeu? magia, né? Ele Da tem magia uma do bem, varinha. né? Ele tem uma varinha, ele voa de vassoura, mas tudo bem, sabe? Ele não é feio, é um menino bonito, tem uma menina bonita Exato. no livro, no filme. Mas tem assim. aquele lá que não tem o nariz, Calma. que é do demônio. Eu também. não terminei, a pergunta é minha. Eu queria saber, assim, qual é o benefício que o Harry Potter trouxe pra vocês, assim? Para as pessoas não olharem você, as pessoas mais jovens Da não olharem imagem. pra vocês com tanto preconceito, assim, que vocês são maus, etc. Na realidade, Harry Potter trouxe muitas pessoas pra bruxaria. Apesar de já ter do nome, né? Em inglês ele é chamado de wizard, que é mago, ele não é chamado de witch, que é bruxo. Então foi traduzido errado, porque na realidade aquilo que ele faz é magia, né? É aquela magia bem medieval, dos grimórios antigos, que não tem muito a ver com a bruxaria em si, que é pagã. Mas criou toda uma aura ao redor da figura do Harry Potter e trouxe muitas pessoas à bruxaria. Ajudou a resgatar a imagem positiva das bruxas e dos bruxos. Mas, que nem eu digo, a gente tem um longo caminho pela frente. A gente tem 2000 anos de propaganda enganosa, denigrindo e massacrando a gente. Você tem vontade de ser a Rowling lá? Não, que ela é a escritora mais bilionária do mundo. Sabe ela disso foi ou quem não? mais livros vendeu, né? Você pensa assim, você já leu os livros dela? Como é que você vê isso aí? Você vê esse Eu fenômeno? já li, são livros que trazem um universo fantástico. Acho que é muito legal toda pessoa que consegue fazer com que os livros sejam vendidos, porque fazem as pessoas lerem, a gente precisa que as pessoas leiam cada vez Você mais. acha que foi bruxaria dela? Olha, você sabe que existem teorias de que ela tem ligação com a bruxaria. Se você observar todas as coisas que tem no livro, tem um certo fundamento, né? Ela usa palavras mágicas, ela já revelou que cada personagem do livro e da saga tem um signo. Por exemplo, o Harry Potter, ele é leonino, o Ron é pisciano, a Hermione é virginiana. Você consegue perceber exatamente as características marcadas dos signos de cada pessoa, de cada personagem. Então ela tem um conhecimento místico, mágico, né? Talvez por isso que tenha chamado tanta atenção, os personagens sejam tão vivos, porque as pessoas conseguem se identificar com eles, apesar de fazerem parte de um universo fantástico. É uma bela bruxinha. Ela é muito bonita. Uma bela bruxinha. Eu sou um cara muito antigo, viu, Claudinei? Como Eu sou um cara antiquíssimo. Você tomava bem. Você não era benzido quando Emílio é aquele cara que batia com o Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu sou da época... De bater o cupim, pô. Pra falar bem sincero pra você, eu sou da época do Saci Pererê. É isso. O cinema do Curupira, essa galera. Saci Pererê é um Essa clássico. galera. Do bambu. Clássico, do bambu, pô. Nascia no bambu. Você imagina um pastoreiro. cara que nasce do bambu, tem uma perna só, dá nó no cavalo. Na crina do tá, cavalo, na crina do né? cavalo, a Melhor cuca. lenda. Essas coisas. Monteiro que a gente- Lobato, né, Emílio? Não,
esse negócio de Halloween não existia aqui no Brasil antigamente. Foi o quê? Foi as escolinhas de inglês que trouxeram pra cá? Red Balloon. O Red Balloon. Foi cultura inglesa. Culpa do Red Balloon. Eu acho... Isso aí pegou, né? É um negócio que pegou. Mas quem foi filha da mãe que trouxe esse negócio pra cá? Eu acho que é uma convergência de vários fatores. Acho que tem a convergência das escolas de inglês, ao passo que as pessoas elas têm contato com a cultura americana, né? E a gente não pode esquecer que os americanos, na realidade, vieram da Inglaterra, né? Se a gente olhar, toda a cultura veio da Inglaterra, que é o berço da cultura celta. Então, por isso que eles levam a tradição de Halloween para os Estados Unidos. Ao passo em que as escolas de inglês, elas têm cada vez mais alunos, as pessoas estão aprendendo mais inglês, estão tendo mais contato com a cultura americana, a gente vai ter mais pessoas que tá indo celebram muito pra Halloween. Disney. É isso. Né? E também a gente não pode esquecer que tem o crescimento da Wicca e da bruxaria no Brasil, né? Hoje a gente tem um crescimento substancial. Mas é a internet, no caso, que acaba... Também, desde da década de 90, 95, 96, que a internet chega no Brasil, a gente começa a ver esse movimento crescendo. Acho que é uma convergência de vários fatores, Você, né? antes disso, já estava nessa onda aí, ou você veio do advento da internet? Nós que voa bruxão. Eu tô na Wicca desde 1993. Ô, Claudinei, final de 93, Claudinei, 94. você escolhe Junto com ser o Collor, quando ele Wicca ou tomou você é chamado? Como é que é? Você tem uma coisa, um comichão e te chama ou você escolhe? Como é isso? Na realidade, assim, quando você começa a conhecer sobre a religião, você se sente chamado. Seu coração parece que chama por algo que você já foi no passado. Sim. Né? Então é uma coisa de outras encarnações. Provavelmente sim. O Christian era lenhador. Eu acredito. Eu era o Christian quê? lenhador, não podia ver um pau em pé, bem. Eu já, ó. E você era o lenhador, bem, me saciando, tá? Sentava na madeira, né? Demônio. Pegou muito maquiador pra chegar onde tá. Bom, continuando o nosso papo espiritual. Transcendente, né? Então, assim, é um chamado que a gente tem. É um chamado que você tem, mas é uma coisa que a gente precisa desmistificar é que as pessoas nascem bruxas. Ninguém nasce bruxo, né? Assim como ninguém nasce católico. Mas ninguém tem muita nasce mulher que nasce evangélico. bruxa, brother. Tem umas que... Bruxa, né, estereotipada. Você escolhe a bruxaria e aí aprende, se inicia, porque é uma religião iniciática. E a partir daquele momento você se transforma em um bruxo. Então é uma escolha de vida. Né? Tem algumas escolas que dão aulas sobre a filosofia e os conhecimentos da bruxaria, mas elas não são iniciáticas. Porque Vamos, Amanda. Mas as nos iniciações rituais, acontecem nos covens. O que são você oferece nos rituais? Se eu quiser me consultar com você, Tem que ir lá, meu. Não, mas vamos saber, o público quer saber o que um bruxo faz. Você pode... tem algumas, né, funções. Não queira saber, irmão. Então, na realidade... Por quê, cara? Ele vai fazer cavara contigo. Passando um monte de plantinha. Eu tô protegido, viu? Ah, que bom. Tá de preto, inclusive, né? Exato, sabia que você vinha. Tá vendo? Já veio com a proteção. A bruxaria, ela é uma religião. Então, a primeira coisa que o ser humano alcança quando ele se torna um praticante da bruxaria é a realização do eu. Então, assim, através daquela religião, ele vai se conhecer, vai entender o seu papel no universo, o que ele está fazendo aqui, para onde ele está indo. A bruxaria, ela é uma religião que é mais conhecida pelas práticas da magia, pela feitiçaria. Certo. Então, nós realizamos encantamentos e feitiços para mudar a realidade. O que é a magia? Magia é a arte de mudar as realidades dos fatos de acordo com a nossa vontade. Para isso, nós usamos uma série de tecnologias que são a utilização dos elementos e das forças da natureza. Ervas, pedras, os 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Nós dominamos essas forças, nós convocamos essas forças e fazemos encantamentos e feitiços que têm a finalidade de fazer a transformação da nossa vida a partir da utilização desses elementos, né? Nós acreditamos que, por exemplo, um chá de camomila, se a camomila ela pode fazer com que você durma, existem propriedades que vão além dessas propriedades científicas, que é só o dormir. Existem propriedades mágicas também, ou seja, ela pode alterar um ambiente, uma situação, não só o corpo físico. Joga um pouquinho aqui, Deixa eu viu? perguntar um negócio pra você. E aí o bruxo conhece essas forças. Por exemplo, esse negócio do seu livro aqui. Você fala dos dias da semana, né? Sim. Os dias da semana, por exemplo, sábado, né? Que é o Saturno, é Saturday. Isso. Sunday. Sunday. É o dia do sol, que é domingo. Monday, que é segunda-feira, assim sucessivamente. E depois tem também os deuses, mas isso é da mitologia nórdica, né? Que também tem. Isso, aí você tem Friday, que é o dia de Freya. Agora me fala... Thursday, que é Thor. Isso, mas me fala uma... Então quer dizer, tem a coisa da filosofia, da mitologia nórdica também nas bruxarias lá? O que a gente tem que entender é que a Wicca ela é uma religião que bebe da antiga cultura da Europa ancestral e principalmente da Inglaterra antiga.
a gente não pode esquecer que os celtas foram dominados pelos anglo-saxões, então que houve uma mistura e uma mescla das religiões, dos deuses, da filosofia nesse momento em que eles são dominados por essa cultura, né? Então a gente, obviamente, usamos determinados símbolos e determinados conceitos por causa desse contexto histórico e da mescla entre as duas culturas. Entendi. Por que quarta-feira é um dia tão lascado? Eu vou tocar uma... Porque é o dia de Mercúrio. E? Você lembra Mercúrio na mitologia grega e romana, né? Mercúrio é romano, mas é o mesmo Hermes. Ele é o deus das travessuras, ele é o trickster. Então quarta-feira é um dia complicado por causa disso. Entendi. Muito bem. Você me permite tocar uma Deus dos música? ladrões. Legal, eu tô adorando o papo, hein? Eu vou dizer uma Bruxaria coisa. É muito comigo, complicado. Isso é um assunto muito... Não dá pra brincar muito também. Brincar o quê? Com isso. Não dá pra fazer Você brinca? Não, porque você... Não, mas ó, não precisa se tenho- preocupar, eu não trouxe a minha varinha mágica. A gente tem medo Não, disso. pode ficar tranquilo. Não, porque depois eu vou querer saber o que é o bem e o que é o mal. Isso é importante. Pipiti. Nossa, ele tá vendo muito. Daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan a gente está de volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o Pânico. Hoje, uma presença encantadora aqui no Pânico. Vejam vocês, nós estamos falando aqui sobre o Dia das Bruxas. Onde você estava, Marina Manteiga? Eu tava com Tutinha falando de Top Destinos e Cláudio. Nós estávamos falando sobre bruxaria, nós estávamos desmistificando a bruxaria. Estamos aqui com um expert, o Claudinei Prieto. Ele lançou esse livro, já vendeu 200 mil exemplares, A Religião da Deusa, Wicca. E ele, a editora é Alfabeto, para quem se interessar, está vendo online, um best-seller. E nós estamos conversando aqui sobre a vida, coisas que a gente não entende muito e acredita bem pouquinho. Bem pouco. Muito pouquinho, porque a gente tem medo mesmo do Deus bravo. A gente tem medo do julgamento final. Em vida a gente dá um tomé em um, puxa o tapete do outro, dá umas puta sacaneada, porque a gente sabe que se aquele Deus falar, ó, vem pro céu, querido, tá beleza, escala a eternidade. Então a bruxaria a gente dá um migué, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas a gente tá ferrado porque a gente tem muito medo. Certo, Marina Manteiga? Certo. Eu falei alguma bobagem, meu querido professor Claudinei? Não, verdade, né? O Deus que você estava falando é um Deus de temor, né? Porra. Mas só que é engraçado que todo mundo tem medo da bruxaria. Mas apesar você do Deus faz ser bruxaria? Você, tipo... Não. Não é. Às vezes ele só escreve. Então, mas a pessoa... Faz trufa e vende no Vende metrô. no escadão da Paulista. Trufa Peraí. enfeitiçada. Calma. Gente, eu posso Nós já chegar... explicamos aqui. Trufa enfeitiçada, Marina. Nós já explicamos aqui. Você tá pro Você tava Bruno. fora, você tava lá preocupada com o Dubai. Ela tava voando, ela pegou de vassoura, você não viu? Nós já explicamos aqui que esse negócio da bruxaria é que na Idade Média, na Inquisição, o cara que fosse médico e falasse, não, eu vou curar você. Era um bruxo. Era um bruxo e ia pra fogueira e tchau e beijo. Certo? Certo. E agora? Hoje em dia já tá muito mais. Tem tomografia, entendeu? Tem remédio. Magias modernas, né? Claro. Então, hoje em dia, o que aconteceu? Ficou tudo meio no. Meio no que hoje em dia? Hoje em dia é o quê? O quê? A bruxaria? Faz bruxaria pra ter Wi-Fi de graça. O mundo tá muito fácil. Você hoje pode em dia. fazer, você pode fazer algum encantamento pra, né, trazer Liberar o Wi-Fi. o sinal do Wi-Fi pra mais perto de você. Mas as pessoas geralmente Hoje tem tecnomagia. pra fazer o quê? É o novo produto da Jona Prado. O que é tecnomagia? Desculpa, cara. É magia virtual, magia cibernética. Existe. Sério? Existe um ramo da magia em que você, por exemplo, pode enviar um WhatsApp. símbolo pra pessoa por e-mail. Quando ela recebe aquele símbolo. E ela se não mandar recebe pra aquela 7 energia. pessoas, ela morre. Aquelas correntes malditas. Isso é uma forma de tecnomagia, mas existe um ramo específico de tecnomagia mesmo, né? São as pessoas usando as tecnologias modernas para fazerem magia. Hoje, por exemplo, você tem videomeditação, você coloca um vídeo com imagens e medita. Então a gente usa essas tecnologias modernas também, porque a bruxaria não é uma religião que parou no tempo, né? Mas, meu querido Claudinei, vamos pensar no afegão médio, certo? O nosso ouvinte é um afegão médio. Nossa. Por aí. Por aí. exemplo, Também acredito nisso. hoje em dia,
vamos imaginar o seguinte. O sol a gente sabe que é o sol. Que tá lá, qualquer hora vai pro saco, apaga, acaba a vida. Ou não, né? Ou pode queimar o planeta Calma, inteiro. mas vamos pensar no atual. Ok. Hoje em dia, o que a gente sente mais? A gente sente que tem dias que você está bem e tem dias que você está mal. Sim. Sim. Um dia você acorda muito feliz, outro dia você acorda e fala, puta que pariu. Sim. Que dia é este? Quero me Que matar. vida é essa? Entendeu? Que são essas variações De humor. Você tá feliz, você não tá, aconteceu alguma coisa. Aham. Ou um sonho de consumo, um sonho de você adquirir alguma coisa. Aspirar. Ou uma mulher que você gosta, ele tá baseado nisso. E ali eu tava vendo o negócio. Existem alguns dias favoráveis pra isso, mas essa energia, ela está onde? No astro? Onde a pega? São vários alinhamentos, são as próprias energias da natureza. Nós acreditamos que dependendo da época do ano, da estação do ano, você tem mais facilidade em acessar determinadas energias, exatamente por causa do clima, de como as coisas estão. Então, por exemplo, no inverno o ser humano está mais recolhido, ele não vai fazer um feitiço, um encantamento para se abrir para o amor, né? Ele está num momento de introspecção, de acolhimento. Então a gente observa a natureza e nós alinhamos o nosso desejo com a própria natureza. Então a gente não sabe se isso vem da observação do homem em relação à natureza ou se foi imposto de uma outra maneira. Mas a realidade é que o ser humano observando a natureza, ele consegue fazer esses alinhamentos. Então assim, você estava falando dessas questões, dessas doenças modernas e né, da oscilação de humor. Nós acreditamos que isso se dá, na bruxaria nós acreditamos que isso se dá porque o homem se afastou completamente da natureza. Hoje, por exemplo, as pessoas elas passam os seus dias e muitas vezes nem olham para o céu, não veem que tem uma lua ou um sol acima da cabeça delas. Os nossos ancestrais, por exemplo, quando choviam, dançavam para a chuva, dançavam ao redor de uma fogueira, né? E nós temos uma memória ancestral, uma memória genética e celular. O nosso ser clama por essas coisas. Quando nós não fazemos isso, nós sentimos essa falta do que a gente não sabe o que é. Você sabe, cara, eu vi um negócio uma vez, eu fiquei assustado. Cara, tem coisa que eu vejo, eu fico tão assustado que você nem imagina. Eu vou dizer um negócio que eu vi uma vez. O quê? Tem um dia do ano na Escandinávia, quando não sei o que na época que termina o inverno. É o solstício de inverno. As formigas dançam. Para, que isso? As formigas saem, as formigas dançam pra cacete. Parece uma rave. Estão dançando a música do universo. Elas ficam loucas, elas ficam dançando. Não, mas as tem formigas uma dançando. substância. Eu já vi também, é toda amontoadona, elas com todo mundo só em cima da outra. Cara. Homem amarula, tem alguma coisa. Dançar? Eu já vi, Emílio. Nunca vi isso. E eu ficava com a lupa vendo e botava o sol também pra dar uma torra. É, lógico, as outras comemoravam. Isso é o que é? Isso é bruxaria, porra. É uma forma de bruxaria, de paganismo, de magia, né? Então, assim, se a gente voltar a ter essa conexão com a natureza, a gente volta a esse equilíbrio. Se você olhar os nossos ancestrais, não tinham síndrome do pânico, não tinham essas doenças modernas, isso não existia. Mas né? porque não tinha pão pra comer, porra. Você acha que o cara vai E ninguém tinha um diagnóstico. Síndrome do pânico. Você tinha que achar um pão ali, senão você morria. A realidade era outra, mas as pessoas também estavam em profunda conexão com a natureza. Então, falando E a cura dos nossos males é a reintegração com a natureza, né? Se você olhar, mesmo as substâncias químicas, elas têm uma origem na natureza. Elas são Isso é manipuladas. Então, se nós nos voltarmos novamente à natureza, todas essas oscilações de humores, esses problemas, as síndromes dos pânicos, né? Com certeza vão acabar. Mas Tem algum chá que dá uma desligada lá? Não tem chá pra Tem vários chás. Uma erva maluca. Conheço um amigo que o nego toma só acorda em 2026, da consciência. Não, mas lá no Ica. Não tem, tem várias ervas. Trombeta, já ouviu falar, parceiro? Já ouviu falar? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Não, agora falando sério, a gente fala muita bobeira aqui, mas também fala algumas coisas têm sentido. Quem é o cara que procura essa religião? Na sua opinião, o que ele quer? Ele quer mais cultura, ele quer entender, ou o cara vai lá, agora é Halloween, ele fala, pô, eu quero saber qual é desse negócio. Olha, incrivelmente a bruxaria, como ela é uma religião que sempre foi marginalizada pela sociedade, pelas outras religiões dominantes, ela é uma religião que chama pelas pessoas que se sentem à margem da sociedade.
Então você vai ver que a maioria das pessoas que procuram pela bruxaria são pessoas que têm uma vida alternativa. Metaleiros. São metaleiros Entendi. góticos, né? Pessoas que têm uma natureza Ciganos. mais hippie, ligada com a natureza. Gente, Os abutres, os motoqueiros, que Gente, se sentem giba câmera. e que se sentem excluídas, né, Entendi. pela sociedade. Ou pessoas que estão buscando, que estão insatisfeitas com as religiões que foram herdadas dos seus ancestrais, que não correspondem mais aos seus anseios de vida, que estão completamente desatualizadas, religiões de temor, de medo, e que procuram por uma religião mais natural, de maior conexão com a natureza e mais alinhada com esse discurso contemporâneo que nós temos de preservação do meio ambiente, né, dessas causas que para nós são tão importantes, porque para nós, né, na Wicca, a terra é sagrada, é o corpo da deusa, então nós temos uma ligação natural de preservação e de cuidado com a natureza. Então a Wicca chama por todas essas pessoas que se sentem à margem da sociedade, até porque se você olhar veganos, ambientalistas, também se sentem à margem da sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo que insiste em dizer que essas pessoas estão erradas ou que são alucinadas. Então são essas pessoas que buscam pela bruxaria. Ô Claudinei, qual que é a sua opinião e seu ponto de vista sobre seres místicos tais como duendes? São espíritos da natureza. Existe? Você acredita? Não dessa maneira como as pessoas fantasiam, né? Existe de que Com maneira? um chapéuzinho. São os trolls, Os anões do tem pântano. trolls, Troll. elfos, duendes, Mas gnomos, eles são uns bichinhos fadas. que dá pra ver? Não. Na realidade são Eles vivem forças... nos cogumelos. São forças da natureza e que os seres humanos antropomorfizaram para criar histórias e lendas ao redor dessas energias e dessas forças. Mas o que é o gnomo? O gnomo é a pedra. O que é o duende? O duende é a árvore. O que é a fada? A fada é o ar. São as forças dos elementos, são os espíritos dos elementos. E nós damos carinhas bonitinhas para isso. E é verdade. E é verdade que em dia de chuva bruxo voa de rodo? Você voa? Nossa, que piada é Obrigado, essa? pessoal. Até mais. É uma piada isso. Encerra a participação do piada é Patrick no essa? Pânico São em tentativas. 2015. Ô, Emílio, eu queria dizer Tipo que o Rogério Ceni ontem. são tentativas, Fala uma entendeu? coisa. Claudinei. Vocês sempre usam Em preto. dia de chuva, bruxa voa de rodo. Mas faz Mortadela.com. Vocês sempre estão de preto, assim, ó, e a gente vê a cor negra como uma cor dark, não sei o que, os metaleiros, coisas do demônio e tal. Pra emagrecer tem também. E tem as religiões do candomblé que usam sexta-feira, que é que usam branco na sexta-feira, que é Que é o luz, Xalá. não sei o que. Xalá É voodoo. porque o preto é bom ou ruim? Para nós é o contrário. O branco é a nossa cor de luto. Nós usamos o branco quando as pessoas morrem, porque nós acreditamos que o branco facilita a passagem dos espíritos, das almas para outra dimensão, para o outro mundo. E nós usamos o preto porque o preto é uma cor sacerdotal, mas também porque tem uma história ligada à bruxaria. As bruxas, quando elas precisavam fugir da época da Inquisição, elas usavam o negro e usavam mantos negros para elas poderem se disfarçar no meio da floresta e não serem vistas. Então, nós usamos essa cor como uma forma de homenagear essas mulheres que tiveram que fugir, que foram marginalizadas, né? E de ressacralizar o que aconteceu com essas mulheres. Mas também uma coisa interessante, o padre usa preto e ninguém fala que ele tá ligado ao mal. A batina do padre é preta, né? Então, ou seja, por que as pessoas associam o preto com o mal somente para os bruxos, né? Magia negra também. Ou a magia negra somente para os bruxos. O preto, para nós, é a nossa cor mais sagrada. Se você observar, hoje nós sabemos que o preto é a ausência de cores e o branco é a união de todas as cores. Mas para você poder fazer o preto em termos físicos, você tem que unir todos os pigmentos, todas as cores. Porque é da união dessas cores em termos físicos que sai o preto. Então os bruxos acreditavam que quando estavam de preto, eles estavam cobertos por todas as cores. O preto seria a cor mais perfeita. E vem cá, e um bruxo consegue identificar o outro assim, só no olhar? Às vezes sim, mas geralmente você tem símbolos ou coisas que dá pra gente se reconhecer. Tem um comprimento padrão, assim? Esse é bruxo. Não tem nenhum comprimento padrão, não. Mas a gente tem ou pentagrama, ou tatuagens. Mas às vezes pelo olhar dá pra se Mas me reconhecer. fala uma coisa, todo mundo que faz Wicca é um bruxo? Em potencial? Todos os praticantes da religião Wicca são bruxos. O termo Wicca... Se eu entrar no... Onde é que é o Wicca? Eu vou lá no Avenida Paulista tem o endereço lá, atrás do MASP. A Wicca é o nome moderno pra bruxaria. Se você pegar Sim. a palavra Wicca e você pegar witchcraft em inglês, tem a mesma origem, né?
Então, Wicca é só um nome contemporâneo para essa antiga religião, mas bruxaria mesmo Mas são você palavras tem um sinônimas. lugar onde você vai? Nos nossos templos são a natureza. Então a gente faz rituais no meio do Cachoeiras. mato, na O que você fez ontem? Sério? Você fez alguma coisa ontem? Os caras são muito que loucos. tipo Muito de trabalho? louco. Qual que é a ideia? O que você fez ontem? A gente, Se você ontem puder- foi lua cheia, né? Então, Sim, então lá a vem gente- coisa aí, vai. A gente celebra, toda lua cheia é um momento de reunião. Os bruxos se reúnem nas luas cheias, no dia de plenilúnio. Porque para nós é o momento em que a lua ela se enche de poder, ela tá no ponto máximo, né? E ela compartilha essas forças, essas energias conosco. Tipo isso? E nós Tá na fazemos nossos internet. rituais para nos alinharmos com essas forças Mas e você com vai essas pra energias. praia ou nem? Algumas pessoas vão pra praia, algumas pessoas vão pra floresta, pro parque, ou algumas pessoas fazem nas suas casas. Não importa. E qual que é a magia que você mais faz hoje em dia, que as pessoas te procuram? Amarrar marido. Amarrar marido? É isso? Então, Amarrar marido? eu não dou nenhum tipo de atendimento, assim, mas assim, a magia que as pessoas mais procuram são magias ligadas ao amor, Volte o seu à amor em 7 prosperidade, dias. agora com a crise, tá todo mundo precisando de dinheiro, então é magia Baixar o de dinheiro, dólar. de prosperidade. É o que o pessoal mais procura. Mas dá certo? Claro que dá certo. Mas Se você... qual a diferença, então, da bruxaria e da macumba? É igual. A galinha. Não, na realidade, assim, todas as religiões possuem magia. A magia é a arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. Um católico, quando acende uma vela, ele tá fazendo magia. Um pai de santo, quando faz um ebó, tá fazendo magia. Um bruxo, quando tá fazendo um feitiço, tá fazendo magia. O hindu, quando faz o puja, também tá fazendo magia. A magia tá presente em todas as religiões. Só que o que caracteriza a religião é a técnica, a tecnologia e a estrutura ao redor daquela religião. Então, enquanto bruxos utilizam deuses dos celtas, da antiga Bretanha, o pessoal do candomblé vai usar os deuses africanos, o hindu vai utilizar os deuses indianos. Todos eles estão praticando magia. Não é bruxaria, porque a bruxaria é uma religião específica, mas tem o conjunto de práticas mágicas. E é claro, isso vai variar de acordo com a origem de onde essas religiões vêm. A prática da magia ela é inerente a todas as religiões. E tem um nome, uma figura, tipo um papa da bruxaria? Alguém que é uma... Não tem um nome, não mas... tem, porque a bruxaria ela é uma líder, religião. tem o Não líder. tem. A bruxaria é uma religião Todo mundo completamente autônoma, né? E cada pessoa é o líder das suas comunidades. Então, claro que existem pessoas que têm mais proeminência, porque são mais famosas. Tem mais seguidores Então é meio no no Insta. migué até hoje, né? Mesmo passar todo esse tempo, Marginalizada. não tem que ter um tempo que os caras vão lá tacar pedra, né? Pois Pô, é. foda, isso aí é complicado, né, cara? Como é que pode, como o mundo é, né? É hoje. Você vê que coisa, cara. É complicado, é Rio de marginal. Janeiro, né? Rio de Janeiro tá cara pedra. Mas o cara, Menina. se ele faz um templo de uma... E o Brasil é um país laico, né? Teoricamente, Na cada um teoria. tem a sua religião. Na Às teoria, vezes mas você tá fazendo nosso um dinheiro você tá leva uma salvo pedrada Deus. na cabeça, acontece. Pois é, tem casos e casos, né? Eu participo de vários eventos interreligiosos, né? Acabei de vir do Parlamento das Religiões que aconteceu em Salt Lake City, eu fui representar a bruxaria brasileira lá. E você vê como, fora do país, existe um respeito maior, apesar de você estar em uma nação que é praticamente toda protestante. O respeito e a relação com as religiões e com os sacerdotes é completamente diferente do Brasil, mas isso, infelizmente, é cultural, né? O Brasil é zoeira, velho. Agora, me fala uma infelizmente, é coisa. cultural. Ninguém Mas o leva isso Brasil aqui é a muito sério. católico. Católico? Tem o maior país católico do mundo. Tem um Cristo tá Redentor no Deixa, bagulho. deixa eu perguntar um negócio pra você, que é uma curiosidade que eu também não sei. Esse negócio que pede doce ou travessura? Travessuras ou gostosuras? Da onde tá isso? É de origem celta também, porque acredita-se que no momento do Halloween, no dia do Halloween, o véu que separa o mundo dos deuses e dos homens, ele é levantado. Quando esse véu ele é levantado, tanto os homens podem entrar no mundo divino, no mundo dos ancestrais, ou os ancestrais podem vir para o nosso mundo. Nem sempre quem vem traz coisas boas, às vezes trazem travessuras. Então, esse costume sobreviveu com as crianças tentando representar o que esses espíritos, esses ancestrais poderiam fazer se os ancestrais ou se os espíritos que cruzassem o mundo fossem espíritos travessos. Então, elas batem nas portas das casas das pessoas e dizem travessuras ou gostosuras, né? Por quê? Os espíritos podem vir trazer coisas boas ou trazer coisas más, assim como as crianças ressimbolizam isso ao bater na porta da casa das pessoas. Você dá uma ameaçada na pessoa também, né? Ou você dá um chocolate ou quebra a porta. quebra a Marginal. porta. Você tá Tem que criando ser- essas crianças. As crianças estão quebrando maçaneta em Tem que prédio. ser chocolate suíço, É, senão tem que ser o negócio- lindo. Muito bem, eu vou tocar uma música. Se você tiver alguma
pergunta. Hoje estamos aqui com o especialista, o Claudinei Prieto. Ele é autor desse best-seller aqui, Wicca. Conhece tudo dessa religião da deusa. Principal voz da Wicca aqui no Brasil. É um cara especialista. E ele tá aqui desmistificando, contando as histórias do Dia das Bruxas. Aí você vai entender um pouco mais a Regina Casé. Esse universo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, Claudinei Prieto aqui no Pânico. Ele é bruxo. Ele é autor de um livro que vendeu muito mais de 200 mil exemplares. É o best-seller Wicca, a religião da deusa. E a principal voz da Wicca no Brasil e na América Latina. O cara sabe tudo. E tem o livro que você pode comprar. E ele tá convidando todo mundo. Vai ter a segunda virada esotérica no Centro de Exposições da Imigrantes. Você vai lá nos dias 12 e 13 de dezembro. 12 e 13. Aberto 24 horas. Olha que bacana. Animal. Transporte grátis do metrô Jabaquara até o local do evento. Então no dia 12 e 13 de dezembro, você tem aí a virada esotérica. E o que tem lá? Tem tudo que é tarô, tudo que é... É um evento maravilhoso. Tudo que o Papa não gosta. É mais ou menos isso. Mas que as pessoas devia ser esse o nome da virada. Tudo que o Papa não gosta. Em São Paulo a gente tem virada de tudo, né? Tem virada cultural, virada sustentável. A gente também tem a virada esotérica. A virada esotérica é a reunião de 3 grandes eventos, que é a Mystic Fair Brasil, que é a maior feira mística esotérica do planeta, já é a 6ª edição. A Expo Saúde Alternativa e a Feira Esotérica do Livro. São 3 eventos que acontecem simultaneamente, em mais de 20 mil metros de espaço do Centro de Exposição Imigrantes, que mudou de nome, viu, gente? Agora é Expo São Paulo, mas é o antigo Centro de Exposição Imigrantes. E ali acontecem o quê? Exposições de produtos da nova era, místicos e esotéricos, mas também um ciclo enorme, gigantesco, com mais de 800 palestras, apresentações de música, danças, performance, tem milhares de coisas. As pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, tem o site, que é viradaesoterica.com.br. E lá tem toda a programação do evento. As maiores personalidades do Brasil dessa área estão lá com a gente, como Mônica Bonfilho, André Mantovani, Márcia Fernandes. E o Paulo Coelho? Paulo Coelho ele é bruxo? Ele é um mago, né? Ele é um mago? Ele não é um bruxo, é um mago. Qual a diferença? O que é mago? Qual a diferença? Valdívia também. Tá. É assim, a magia em si, apesar de nós entendermos que a magia ela é a arte de mudar os fatos de acordo com a nossa vontade, está em todas as religiões, a palavra ela ficou mais associada àquele sistema mágico medieval que é um conjunto, uma mistura de elementos cristãos, judaicos, onde as pessoas invocam os diferentes nomes de Deus, as potências angelicais, né? E que não tem origem pagã, ok? Então ele é um mago, ele fazia parte de uma ordem chamada Ram, que pratica esse ramo específico de magia, que tem muita ligação com a cabala, com o misticismo, com o cristianismo místico, o cristianismo esotérico, né? Não, pelo contrário, é super do bem, super tranquilo. E ele é mago, ele não é bruxo, porque ele não é cultuador da deusa, ele é iniciado o afegão médio, ele não consegue entender isso. Não dá. Porque é muito complicado. É complexo, muita informação. Histórico, é né? muito complexo. Esse negócio, se entrar mesmo nesse assunto, o cara você desiste na metade. É que nem física nuclear, é que nem entender. Física quântica, tudo que tem muitos números, astronomia. Você fica confuso. Você vai falar assim, tente me explicar o que é infinito. Tem várias equações, né? Me explique o que é infinito. Ferrou qualquer afegão médio, como nós aqui nessa mesa. Sim, nós somos. Ferrou. E tem muito charlatão também, né? Você também, como é que identifica? Né? Como é que você pode passar, já que você é um bruxo mesmo, e os caras que estão dando uma tungada? A primeira coisa que as pessoas devem ficar atentas são as pessoas que cobram valores exorbitantes para atendimentos, fazer feitiços, encantamentos. Na realidade, na bruxaria, nós não fazemos feitiços para outras pessoas. Não? Nós fazemos feitiços para nós. Tipo então, próprios. Se uma pessoa, por exemplo, eventualmente eu vejo que uma pessoa está precisando de alguma coisa, ou está precisando se conectar com uma energia de proteção, eu vou ensinar a pessoa a fazer um ritual. Eu não vou fazer o ritual por ela. Rapaz. Então, as pessoas que fazem esses tipos de encantamentos, os bruxos, entre aspas, profissionais, não são bruxos de verdade, eles usam toda o encanto ao redor do nome para chamar a atenção das pessoas. Então assim, tomar muito cuidado com as pessoas que cobram grandes quantias, com as pessoas que querem dominar a vida das outras pessoas, com bruxos que dizem que sabem tudo e que querem comandar a sua vida, dizer o que você tem que fazer, como você tem que fazer. A bruxaria ela é uma religião de liberdade plena.
Então nós vamos ensinar, nós vamos dar a vara pra pessoa pescar, a gente não vai pescar pra ela. Ô Claudinei, acho que todo pastor, quando chega no final da carreira ou no auge da carreira, deve ter algum milagre que ele presenciou, todo padre deve ter uma história bonita pra contar, absurda, fantástica. Você teria alguma história fantástica pra contar, alguma coisa que a gente vai duvidar com certeza, mas você vai contar pra gente? Tem alguma coisa ou não? Olha, é complexo eu dizer isso, porque assim, a magia no nosso dia a dia ela é tão comum, a gente acredita tanto que as coisas são possíveis, que às vezes as coisas acontecem, mudam por um pedido que a gente faz, que você nem acredita um milagre aí. Ele quer uma coisa louca, uma pessoa que vira um rato. Eu queria não tem... Não tem sapo. Nunca transformou nada em nada. Não, eu gostaria, viu? Tem muitas pessoas que gostariam de transformar em sapo, mas eu ainda não descobri essa magia. Por que sempre é de sapo? Por que não é, por exemplo... Bruxa vira rato. Sabe, um avestruz, uma coisa mais bonita, uma onça pintada, uma jaguatirica. O avestruz ocupa muito espaço, um rato é uma sapo, coisa assim. na simbologia, né? Antiga, ele é o animal da ignorância. O sapo? O sapo, ele é o animal da ignorância. Sapo é zoado. Sapo é dinheiro também, calma aí. Lembra que o Clodovil botava na boca do sapo? A gente reclama de ser brasileiro, né? A gente reclama de ser brasileiro. Brasileiro queria ser europeu, né? A gente queria ser europeu. Lembra que o Clodovil... É isso mesmo. Cara, imagina você nascer sapo. Pois ia ser complicado. Pelo amor. Entendeu? O Clodovil colocou seu nome no sapo. O bico do galo de briga, Emílio. O bico do galo de briga. E você sabe que o sapo coacha como ninguém. O sapo não lava o pé, também tem a música. Exatamente. Não é? O sapo é um ser coachante perfeito para a natureza. Pois é. E mesmo assim a gente fala que o sapo é zoado. Pois é. Todos os animais são sagrados, né? Mas você não acha que isso é da nossa própria... Como é que eu vou explicar? Porque, por exemplo, quando você olha a natureza... Você vê a natureza e você vê que tudo se adaptou perfeitamente para que a gente tivesse essa vida aqui, certo? Sim. Você tem o vento, você tem o sol, ele funciona perfeitamente, é um relógio suíço, não é? É um Breitling. Sim. Funciona tudo certinho. Tudo perfeito, né? A chuva, de vez em quando tem uma seca e tal, mas você sabe que a chuva vai voltar, entendeu? E a gente nasceu com livre-arbítrio. Sim. A gente é a única coisa que tá nessa vida e não está preso a ela. Por quê? Porque se a gente quiser, a gente vai morar agora, eu falo, vou pra Austrália. Vai. Eu pego um avião aqui, vou lá morar com os cangurus. Não, se vira. Os ricos, se eu quiser, os ricos. Se eu quiser, eu mudo o meu sexo. Você sabe o que é? Isso é a maior liberdade que tem. Os ricos também. E ao mesmo tempo, a gente tem essa força da natureza que tá lá fazendo o que ela tem que ser feito e a gente se sente muito fraco, por isso que a gente determinados momentos a gente fica zoado pra caramba. Por isso uma força. Será que é isso? Não, e apesar de tudo, né, de todo esse nosso isso poder... não é? Que a gente é um merda no fim? Sim, a gente, sim. apesar de ter toda essa liberdade... Nós estamos sujeitos às forças da natureza. E a força do tempo, outra coisa, que é implacável. Isso. A gente sabe que a gente envelhece, apodrece e morre. Exatamente. E vem um bicho e come a minhoca. E sobre isso a gente não tem poder. A minhoca vai te comer toda, minha. Exatamente. Mas aí tem o espírito. E a minhoca te come inteiro, volta, né? o bicho te come todo, Aí malandro. é gostoso. Exatamente. Você é comido por minhocas. Aí é gostoso. Você acha, ô Claudinei, você acha que é aí que tá aí que tá a sacanagem da coisa? Eu acho que sim, e a morte é um grande mistério, né? Nós temos nas religiões... Mistério não, irmão, é realidade. Não, mas o que tem depois da morte, né? Sim, se ressuscitam, não. A gente inclusive diz, em termos mitológicos, existem determinados conceitos sobre a morte e a gente vai até um determinado lugar e a partir daquele lugar a gente não sabe o que é. Então, a própria morte para o próprio espírito é um mistério, né? A partir daquele momento, o que vai acontecer é mistério. Então, apesar de tudo, como você estava falando, de nós termos poder sobre tudo, nós podemos fazer uma bomba atômica e destruir uma nação, né? Existe capacidade, existe tecnologia para isso. E a gente pode fazer o que quiser, porque a gente nasceu livre. Exato, e a gente também nasceu livre. Mas, contra a força do tempo, que é implacável, contra a morte, não tem solução. Você pode, né, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não, mas no fundo você sabe que você vai morrer. Que é uma causa perdida. É verdade. A vida é uma causa perdida. É viver, né? Transcender, que é viver mesmo. É nascer, transcender, que é a vida, e morrer. São as 3 etapas de que todos nós vamos passar. E por que a gente luta tanto, Claudinei? Porque viver é bom. Luta. Pra Wicca...
Porque viver é bom. Eu que não vou ter filhos. Pra quê? Então, o cara tá em crise existencial. Tá existencial. Pode adotar. Pensa no lado positivo, né? Na Wicca a gente acredita que a vida é maravilhosa, que a vida é boa, que todo mundo veio pra cá pra ser feliz, contente, alegre, próspero. Se alguma coisa tá dando de errado, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, você tem que realinhar aí o seu destino e a sua vida. Com os astros. Né? E tem outra coisa, né, Claudinei? É conviver com os outros seres humanos, porque tem nego chato pra caramba, né? Eu que o digo. Não é? Isso aí também tem eu que o digo, por isso que eu digo, tá cheio de gente que eu queria transformar em sapo. Pena que eu não tenho esse poder. Entra nessa conta, né? Com certeza. Né? Sobretudo na internet, tem um povo tão chato, complicado. Muito chato. Entendeu? Que deveria tomar conta da sua vida e ficar tomando conta da vida dos outros. Te enchem muito o saco, Claudinei, no YouTube, assim, na internet, manda em tweet. Tem de tudo que você pode imaginar. Você faz magia tem os negra amigos, pra tem eles. os inimigos, tem os que gostam, os que odeiam. Como todos nós, né? Todo mundo aqui tem rede social, deve sofrer problemas todos os dias. Eu também tenho alguns que eu gostaria realmente de transformar em sapo, mas porque não dá. a gente sempre sofre. Porque, por exemplo, você pega lá o Jesus, né? Ele falou, pô, ame os outros como eu amo, como eu vos amei. Aí você fala, bicho, como é que eu vou amar este filha da mãe? Não, tem pessoas que são inamáveis, que nem eu digo. Tem cara que não é pra ser amado, cara. Não, Vamos combinar. Tem cara que não dá. Não é? É isso. Deus mandou amar todos. Não, então, você tem que amar todo mundo. Ele mandou amar todos porque ele não conheceu, né? Porque se ele tivesse conhecido... Você tem que amar os malas do Facebook, do Twitter, igual você ama. Igual você ama o brother, o carioca. A sua mãe, né? Igual eu amo o meu brother, eu tenho que amar os filha da mãe do Twitter. Não tem não. Ué, não tem sim. Você sabe que... ser uma abelha pra pousar na Mas tua você sabe flor. que nisso, Emílio... Nisso a Wicca ela é diferente, porque como os nossos deuses são deuses da guerra, que amam, odeiam, têm vidas muito parecidas com as nossas em termos mitológicos e arquetípicos, a gente não tem a obrigação de ser a todo momento caridoso e amável. Isso é bom. Né? Nós também temos os nossos momentos de ira, de fúria. Os deuses, eles expressam a nossa natureza. Essa é a diferença do paganismo, que é uma religião panteísta, para uma religião transcendental. Né? Onde você tem que transcender o seu ódio, o seu medo, ser maior do que tudo isso. Só que é só você que tem que ser, né? Porque o outro não é. É uma barbaridade. Agora me fale uma coisa pra gente encerrar esse papo bacana com você aqui. Acho que todo mundo teve uma leve ideia aqui do Wicca e tal. E magia negra? Parece o Ronaldo, velho. Parece o Ronaldo mesmo. Ronaldo, fenômeno. Lembra o Castrinho também. Me fala uma coisa. Me Ai, fala meu uma pai, coisa. pai. Olha só, tá acabando comigo. Acho que é o seguinte. O que é a magia negra? A magia negra, na realidade, não existe magia negra, existe magia, né? Porque a energia, ela é a mesma. A eletricidade pode ser muito útil, a gente só tá conseguindo chegar na casa das pessoas porque existe eletricidade, mas se uma pessoa for lá e colocar o dedo em uma voltagem super alta, ela vai morrer, então ela é negativa para aquela pessoa. A magia é da mesma maneira. Existem pessoas que podem utilizar essas tecnologias, esses conhecimentos, eventualmente para prejudicar ou fazer o mal para as outras pessoas. O mesmo remédio que cura é o remédio que mata. Por exemplo, magia a Dilma. Não é diferente. Dilma O que é a Rousseff. Dilma? O que é a Dilma? Há uma possibilidade? Qual é a você chance acha- da bruxa? Ou você acha que em Brasília Não pega. Nada. Não. Tá. Por que não? Então quer dizer, esse negócio, Porque já é a bruxa. esse negócio de magia negra, Não existe. O que também que é um preconceito. O que é magia negra pra gente? É você tentar fazer um feitiço ou um encantamento que vise interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Isso pra gente é magia negra, porque o livre-arbítrio é o que há de mais sagrado. A Wicca ela é considerada uma religião sem grandes dogmas, a gente só tem na realidade um dogma que rege a nossa diretriz, que é chamado de o dogma da arte. Arte é algum outro nome pelo qual nós chamamos carinhosamente a bruxaria, que é faça o que quiser desde que não prejudique a nada e nem a ninguém. Então todas as pessoas que fazem parte da Wicca seguem essa diretriz. Porque nós acreditamos em uma lei que nós chamamos de lei tríplice. Tudo que eu faço para o bem e para o mal retorna para a minha vida triplicado e nesta encarnação. Nós não levamos karmas para outra vida. O que você faz aqui você vai pagar. Aqui se faz, aqui se Fica paga. tudo nessa natureza, tudo nesse plano. Tudo aqui. E não tem sentido você fazer uma coisa nessa vida e pagar na outra. Não Quer tem dizer, encadernação. Não. Não há uma Carnê do baú. Não tem promissória, não tem nada. É aqui que você vai pagar. Isso é bom. Então, bruxos praticantes da religião Wicca não trabalham com nenhum tipo de magia negativa. A gente não chama de magia negra, seria magia negativa. Ou seja, usar a nossa arte, usar os nossos conhecimentos para o prejuízo alheio. Isso é
Uma coisa que eu queria perguntar pra você, até essa é pessoal. Ok. Opa. Por exemplo, existe o banho de arruda, que vem da tradição africana. Da tradição africana. Eu já preparei o meu banho. Eu tô precisando de um banho de arruda. Eu também. Tem sal grosso. Qual é o banho seu, do Wicca? O meu banho de alecrim é muito bom. Posso tomar um banho de alecrim? Pode tomar, ou banho de manjericão, também é muito bom pra tirar... Você tá cheirando uma pizza. Pra temperar um salame. Cara, é legal. Você toma um banho de manjericão. Wicca Marguerita. Mete a calabresa. Olha, Claudinei, obrigado. Foi muito legal esse papo. É muito solista, Claudinei. Adorei. Muita gente vai conhecer um pouquinho mais a Wicca. E, mais uma vez, vamos convidar a segunda virada esotérica. Vai ser aqui no São Paulo Center. É o antigo Centro de Exposições Imigrantes. Todo mundo conhece ali. Dias 12 e 13 de dezembro. 24 horas aberto. Tem transporte grátis do metrô Jabaquara até o Centro de Exposições. E se você quiser conhecer mais o trabalho do Claudinei, pode entrar Claudinei com Y, claudineiprieto.com.br. Claudinei com Y, prieto.com.br. Muito obrigado. Tem alguma saudação, Wicca, ou não? A gente tem. Sempre Como é que é? No final nós falamos Blessed Be, que significa abençoado seja. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a todo mundo que tá em casa nos ouvindo ou nos vendo. E espero todos vocês na virada esotérica pra gente fazer um auê lá. Valeu, obrigado. Valeu. Que beleza. Certo, Marina Manteiga? Certo. Tudo certinho com você? Tudo certíssimo. Vamos embora então. Amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan ao meio-dia, pontualmente. Se Deus quiser. Então, Fechado. tchau, até amanhã, tudo de bom, valeu. Beijo. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!